Hoje a gente vai falar sobre um clássico da Bíblia, como a gente já vem falando toda semana. Na primeira semana foi Davi, se eu errar vocês me falam, tá? Semana passada foi Sansão, e hoje eu coloquei lá no grupo da célula para ver se alguém conseguia acertar de quem a gente falaria hoje, mas a gente vai falar de José. E a gente costuma de falar de José sempre falando de sonhos, sempre falando sobre chamado, sobre propósito. E Deus me fez entender que ter sonho é fácil, sonhar é fácil. Hoje mais cedo eu recebi uma foto lá no grupo da família, eu adolescente, feio demais, meu Deus do céu. E a gente com a camisa de futebol lá no Maracanã, uma vez que a gente teve a oportunidade de jogar lá, e com 14 anos, eu sonhava em ser jogador de futebol, aquele era o meu sonho. E eu não precisava pagar nada para sonhar, o sonho é de graça. E eu vivia isso, sonhando, e eu fiz alguns testes em alguns clubes, e eu sonhava que eu ia ser jogador, meu irmão sonhava que ia ser jogador, meu pai sonhava pelos dois, não, vocês vão ser jogador de futebol, porque foi ele que colocou isso no nosso coração. E hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que o meu destino não tem nada a ver com aquilo que eu sonhava lá atrás. Porque para que um sonho se realize, você precisa passar por várias etapas, você precisa passar por vários processos. E a gente conhece um homem na Bíblia que ele era gestor de sonhos, ele não sonhava. Ele conseguiu administrar o sonho que ele teve para que ele pudesse ser concretizado. E é sobre esse homem que a gente vai falar hoje. Eu queria que você fechasse os olhos, que nós vamos orar, para que Deus, Ele tome o controle dessa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui diante da sua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa e que pode mudar a nossa vida. E eu quero me anular agora, dizer que eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é. Eu não posso oferecer muita coisa para ninguém que está aqui, mas o Senhor pode. E estamos aqui, Pai, diante de diversos sonhos, e sonhos que o Senhor colocou no coração deles. E que a gente, nessa noite, a gente aprenda a seguir, Pai, vencendo e gerenciando, Pai, os nossos sonhos, para que um dia eles se tornem realidade. Eu quero pedir ao Senhor que ninguém aqui, que um dia o Senhor colocou no coração, alguma coisa no coração, que nenhum deles desistam, nenhum deles olhem para trás, mas que a gente possa ver, Pai, um dia, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu se concretizar. Que os corações sejam abertos para ouvir a sua palavra, e que o Senhor, Pai, fique à vontade em nosso meio, porque a casa é sua. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então a gente começa com a história de José, e a história de José, ela começa com sonhos ousados demais. Em Gênesis 37, do 7 e do 9, diz: eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Naquele momento ali, José era o caçula, era o mais novo. E quando ele conta isso para os irmãos, a gente, já conhece a história de José, eles ficam desesperados, porque era loucura aquilo que José falou para eles. Imagina a nossa família se curvando a você, cara. É aquele ditado: chegou agora, quer sentar na janela. Se é o mais novo, não é porque você é o preferido que isso vai acontecer, não é porque você é o preferido que a gente vai um dia se prostrar a você. O que você está pensando? Você está louco? E na nossa vida é a mesma coisa.
Tudo começa com um sonho ousado. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu estava falando aqui que quando eu era adolescente, eu sonhava em pregar num estádio lotado. Como minha esposa falou aqui, você acha que... É porque eu viajava. Eu imaginava o Maracanã lotado e eu pregando para aquela multidão. Mas porque com 16 anos, Deus falou para mim que eu seria pastor. E foi só isso que Ele falou. E aí daí para frente, a gente com 16 anos, novo convertido, apaixonado por Jesus, imagina os meus pensamentos. Eu fiquei doido. Não, vou ser pastor, e agora? E aí eu via alguém pregando, eu ficava desesperado, eu botava uma pregação de alguém, eu ficava louco. Eu falei, gente, um dia eu vou ser assim. Na época estava em alta aquelas pregações pentecostais e Marcos Feliciano contando várias histórias, ele conjecturava, eu ficava doido, eu falei, meu Deus, vai chegar um dia que eu vou fazer isso também. E era engraçado que eu pregava para as paredes em casa, eu pregava, porque lá, meu pai, ele passou algo para mim, sabe, que é muito válido, muito legal, que é falar sozinho. Então eu falo sozinho. E até hoje, às vezes, quando eu vou pregar, eu vou ministrar alguma coisa, às vezes eu entro no banheiro, começo a pregar lá sozinho, daqui a pouco, Priscila, tá pregando, Everton? Aí eu começo a rir, porque eu falei, gente, eu tenho que parar de falar sozinho. Quando eu falar, eu tenho que falar baixinho, eu tenho que me controlar, porque eu me empolgo, ela escuta, ela fica me zoando. E tudo começa com esse sonho. E aqui tem pessoas que se converteram agora, tem pessoas que talvez nem tenham aceitado Jesus ainda, mas tem pessoas que estão há muito tempo na igreja. E eu tenho certeza que um dia, assim como eu com 16 anos, lá atrás, e ouvi de Deus um sonho ousado demais, talvez você já ouviu de Deus um sonho ousado demais. Quer ver? Quantos aqui já ouviram de Deus aquilo que Ele tem para o seu destino, para o seu futuro, o chamado que Ele tem para a sua vida? E se você não ouviu ainda, pode ser hoje que Ele vai falar com você. Amém? E eu era um menino, eu era um garoto. E eu era todo pastorzinho mesmo, né? Falei, não, sou pastor, agora eu sou pastorzinho. E aí na hora de orar, os meus líderes, eles falavam assim, rapaz, esses meninos são meio diferentes, né? Eles são meio esquisitos, porque eles, sei lá, eles têm uma postura, mas tudo começa com um sonho. E às vezes as pessoas, elas vão chegar do teu lado e muitos vão duvidar. Quantas vezes duvidaram de mim? Quantas vezes olharam para mim e falaram assim, não vai acontecer? Quantas vezes eu ouvi de pessoas que eu amava que eu não seria nada? Você não vai ser nada. Só porque eu estava dentro da igreja direto. Só porque eu não faltava culto. Só porque eu priorizava o reino. E eu já ouvi de pessoas que eu amava que eu não seria nada. Mas eu quero dizer para você que se Deus falou algo sobre você, Ele vai fazer. Amém? E isso precisa estar queimando no teu coração. Se Deus falou, Ele vai fazer. E para a gente dar continuidade da história de José, depois que José ele recebe um sonho, ele ganha uma recompensa. E a primeira recompensa que José ganha, depois que ele recebe um sonho, foi ser jogado no poço. Beleza, hein? Ó, imagina, José todo feliz, acabou de ter um sonho, que ele seria um governador, que se renderiam a ele, que ele estaria por cima, e aí logo depois, quando José se encontra, ele está sozinho e dentro do poço. E o poço, ele pode representar na sua vida uma traição de pessoas que você confia, pessoas que estão no ministério do seu lado, pessoas que dizem que são seus amigos. Essas pessoas que você menos espera que vão te abandonar, elas podem te abandonar. Uma sensação de que foi esquecido. Quantas vezes você olha e fala assim, caramba, estava cheio de gente aqui e agora?
No momento em que eu estou passando maior dificuldade, cadê todo mundo? Cadê aquela galera que falava que era meu amigo, que batia, dava soquinho e falava assim, estamos juntos, estou com você até o final. Sentimento de solidão e dúvidas. Porque quando José estava no poço, ele se deparou com uma realidade totalmente diferente daquilo que Deus tinha acabado de mostrar a ele. Porque você já viu alguém governar sobre ninguém? Alguém governar sobre ninguém? José teve uma visão, e aquela visão já foi interpretada pela sua família, que a própria família se renderia a ele. Mas aí quando ele se depara com a primeira recompensa, ele está sozinho. E aí o poço na vida de José foi o único lugar em que ele não tinha ninguém para ele governar. E aí eu paro para pensar e eu questiono, mas por que Deus ele chama alguém para governar sobre pessoas, sobre outras pessoas, e coloca o cara sozinho, onde ele não pode governar sobre ninguém? Porque Deus, antes de colocar ele no poço, Deus não colocou ele em outro lugar. Mas eu quero dizer para você que Deus ele vai fazer isso com você. Porque quando Deus chama você para o governo e Ele coloca você sozinho, é sinal que você precisa aprender a se governar. Você precisa aprender a ter domínio sobre você, sobre as suas emoções. Porque Deus nunca vai dar um governo para alguém que ainda não aprendeu a se governar. Deus nunca vai dar pessoas para você cuidar se você ainda não aprendeu a se cuidar. É necessário você aprender a tomar conta de você antes de tomar conta dos outros. É importante você aprender a dominar as suas emoções antes de tomar conta, antes de cuidar, de tratar as emoções dos outros. Ali, José, ele precisava aprender a vencer a solidão, o sentimento de esquecimento, a traição, a dúvida. E você vai passar por esses momentos para você aprender e ser grande ali. O poço, ele é necessário na sua vida. E, às vezes, Deus, ele coloca a gente no poço também para a gente olhar para dentro de nós e entendermos que não é por nós. Não é sobre você. Não é para você. Deus chamou você. E é para Ele, é para a glória dEle. E aí, quando Deus coloca você no poço, e às vezes Deus joga você lá e você está sozinho, você para e pensa assim, não é sobre mim. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas em Deus eu posso. Em Deus eu consigo. Porque se Deus não colocar você no poço, você pode começar a achar que você é capaz. Sem Ele. Você pode começar a achar que tudo vai bem sem Ele, não vai. Sem Ele você não é nada. E aí Deus pega você e joga você lá. Porque antes de você governar sobre alguém, você tem que se governar, tem que governar sobre você mesmo. E aí, a gente vai um pouquinho mais à frente da história, a gente sabe o que acontece, José é vendido para os mercadores ismaelitas e ele acaba sendo comprado por Potifar. E aí ele está muito bem, porque Potifar, ele vê em José alguém que era muito capaz, não capaz, mas alguém capacitado. Gênesis 39, do 1 ao 5, diz assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele, que o que ele fazia prosperava em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo que possuía. Desde o que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por causa de quem? Por causa de quem? A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo.
E aqui é o primeiro lugar de governo de José. É a casa de Potifar. Primeiro ele aprendeu a se governar, e agora Deus ele coloca governo sobre ele. E aí está tudo bem. Ele caiu na graça do patrão. Quem trabalhou em empresa aqui caiu na graça do patrão? Eu já caí em graça, já caí em desgraça do patrão. E é muito bom quando você faz algo para alguém e a pessoa reconhece aquilo que você faz. É muito bom quando você talvez esteja fazendo algo e aí a pessoa lá, que é seu responsável, fala assim, não, peraí. Não, você é bom, eu preciso utilizar você melhor, então eu vou tirar você desse setor, porque esse setor é muito pequeno para você, eu vou colocar você aqui. E Deus faz isso também. Às vezes Deus pega você e começa a abençoar a sua vida. Deus começa a direcionar seu coração para que você esteja em algum departamento, algum ministério, e as coisas começam a fluir, as coisas começam a ir bem. Só que é nesse momento em que as coisas vão bem, em que o bendito do sabotador, ele aparece. Em Gênesis 39, 7 diz, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da minha casa. E a primeira coisa que o sabotador ele tenta fazer é te igualar a ele. E às vezes você está num momento muito bom com Deus, às vezes você está funcionando, está dando fruto em algum ministério da igreja, e aí o sabotador aparece. E a primeira missão dele é fazer com que você seja igual a ele. Ele sabe que você é diferente, ele sabe que ele não vai conseguir ser igual a você, e a primeira estratégia do sabotador é igualar você. E aí o que ele faz? Ele começa a trazer proposta para você, para que você caia na dele e seja igual. E aquela mulher, ela fez exatamente isso. Ela via que José era diferente, e a primeira intenção dela era igualar ele a ela. Só que José foge. José entendia quem ele era de verdade. E José diz que não, ele corre. E quando o sabotador, ele não consegue fazer com que você seja igual a ele, ele te difama. Ele começa a mentir. Ele começa a espalhar para pessoas coisas que você falou, que você não falou. Ele começa a inventar a história de você. Ele começa a falar mal de você. Se você está passando na frente de carro, se você pega um ônibus e tem alguém no ponto, ele está falando que você estava se agarrando com alguém no ponto. O sabotador ele faz assim. Se você é casado ou casada e você encontra alguém na rua que você não via há muito tempo, e você começa a conversar, o sabotador ele fala que você está traindo seu marido ou sua mulher. Porque o papel do sabotador é te matar. Teve um tempo em que eu estava chapadão mesmo, por Jesus, não é de cachaça não, é de Jesus. E eu estava desesperado, querendo viver aquilo que Deus tinha para a minha vida para ontem. E eu marquei um gabinete com o apóstolo. E eu falei, apóstolo, pelo amor de Deus, eu preciso do senhor. E aí ele, mas o que foi, filho? Eu falei, não, eu estou vivendo um negócio muito doido que eu nunca vivi, eu estou com uma intimidade com Deus como eu nunca tive, e eu preciso andar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo diferente, e eu quero aprender com o Senhor. Os profetas, né, na Bíblia tinham o seu moço, né, o seu servo que estava ali aprendendo,
para ser um sucessor, eu quero ser o seu sucessor, eu quero estar do seu lado, quando o senhor for pregar em outra igreja, eu quero ir junto. Ele começou a rir, ele falou assim, filho, não vai dar, calma, ainda vai chegar o tempo que isso pode acontecer, mas não é esse o momento. Mas eu quero dizer para você que isso que você está vivendo, não pare de viver, continue buscando, continue doido para que aquilo que Deus prometeu aconteça, mas cuidado com uma coisa. E eu falei, com o quê? Ele falou, com os sabotadores. Porque quando algumas pessoas olharem para você e verem que você está mudando, que você está apaixonado pelo seu chamado, algumas pessoas vão querer parar você. Cuidado com eles. Tem pessoas que estão do seu lado que você acha que são seus amigos e não são. E eu não estou falando que você não tem que ter pessoas ao seu lado, confiar em pessoas, não é isso. Eu estou dizendo para você que aquele que está do teu lado hoje, ele pode te trair amanhã. E você precisa entender que sabotadores fazem parte do processo. Eles vão aparecer. Jesus, ele tinha 12 discípulos diretos. Um traiu ele e foi embora. Então, se Jesus foi traído, se na vida de Jesus aparecer um sabotador, na sua vida pode aparecer também. E a questão não é se vai aparecer ou se não vai aparecer um sabotador, é se você vai estar preparado para entender que você precisa suportar os sabotadores. Amém? Amém? Eu acho que vocês ficaram meio tensos, hein? Falei que às vezes... eu sei que você tem amigo, talvez seja do teu lado aí. Aí eu vi gente assim, pode ser ele, fazer o quê? Eu já fui traído por pessoas que eu nunca imaginei que eu seria traído. Pessoas que falavam assim, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Na primeira oportunidade, meu filho. Amém? Se aconteceu comigo, vai acontecer. Não vai acontecer. Pode acontecer com você. E se acontecer, esteja preparado para isso. O sabotador, ele não pode parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eles podem mentir, eles podem inventar, eles podem tentar fazer você parar, mas você só para se você quiser. E aí a gente vê que José, ele vai para a próxima etapa da sua vida. Ele vai para o próximo passo. Que por causa da mentira de uma endemoniada, sabotadora, ele vai para a prisão. E eu fico imaginando José, num momento muito bom, um momento maravilhoso. Daqui a pouco ele vai lá para a prisão. Em Gênesis 39, 20 diz, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou José de todos os que estavam na prisão, encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Parecia que agora era o fim de José, mas Deus chamou José para governar. E aí quando ele vai para a prisão, ele vira governador da prisão. José, ele respirava o governo, porque Deus tinha dado o governo para ele. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus deu para você, você precisa respirar aquilo que Deus deu para você. Deus falou para você que você é pastor, que você vai ser pastor, foi isso que Deus colocou no seu sonho? Respire o pastoreado. Pregue mesmo lá para as baratas do banheiro.
para as paredes. Cuide de pessoas, ajude pessoas. Deus chamou você para ser um grande evangelista. Pregue Jesus com toda a sua força. Deus chamou para você ser um mestre, e ensine com tudo que você tem. Estude o máximo que você pudesse para se preparar para aquilo que Deus chamou. Não importa para onde Deus chamou você, mas se Deus falou para você, você vai ser, se prepare para isso, e viva e respire isso. Amém? Então você precisa respirar a sua chamada. Em Gênesis 45, diz assim: o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com semblante triste? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo. Conte-me os sonhos. Lá na frente vai dizer, dentro de 3 dias, isso aqui já é a interpretação do sonho, tá? O faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. E para o outro, José disse: dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. Para vocês entenderem, nesse texto aqui, o padeiro e o copeiro, eles foram presos também. E eles tiveram um sonho e eles não conseguiam, eles não estavam em paz, porque eles não conseguiam entender. E aí José chega ali e interpreta os sonhos. Para um, ele seria restaurado no cargo dentro de 3 dias, e o outro, ele seria morto. E eu aprendo que a gente precisa honrar até na dificuldade. José estava preso, e chegou 2 pessoas ali que precisavam de uma revelação. E José se colocou disponível para poder ser útil na vida deles. Às vezes você vai estar passando momentos muito difíceis e vão chegar pessoas para você cuidar. Vão chegar pessoas para você ajudar. E não é sobre você. O seu momento pode ser muito difícil, mas você precisa ser útil. Você precisa honrar até nos momentos mais difíceis. E foi isso que José fez. Então, quando você estiver mal, mesmo assim, esteja disponível para que Deus coloque pessoas no seu caminho, para que através de você, Deus mude a vida delas. Amém? Respeite a história dos outros. Por que respeite a história dos outros? José, ele chegou primeiro na prisão. E se a gente for entender uma regra básica, José não fez nada demais, então ele deveria ser o primeiro a sair. E daqui a pouco veio um copeiro, que chegou lá do nada, José interpreta o seu sonho, e aí ele sai da prisão na frente de José. E eu fico imaginando José: meu Deus do céu, eu não fiz nada demais. Aí vem esse cara, chega aqui e ele sai na minha frente. E na igreja acontece muito isso, né? Às vezes você já está na igreja um tempão. Você está orando por algo e aí chega um irmão novinho. Chegou agora, ou veio de outra igreja, aceitou Jesus agora. E quando você pisca os olhos, está o irmão: ué, o irmão está lá já, mas eu estou aqui um tempão. Eu já estou aqui há muito tempo e nada aconteceu na minha vida, o irmão chegou agora. A gente tem mania de fazer muito isso, de olhar para a vida do outro e achar que a gente é dono do tempo, do chamado do outro. E porque a gente talvez seja um pouquinho de mais de tempo na igreja, a gente tem que ir na frente. Mas eu quero dizer para você que José entendia o seguinte: José foi chamado para governar, mas ele nunca havia tido contato com o faraó ainda. E o copeiro era um simples copeiro,
mas era ele que colocava bebida na taça do faraó. Você não sabe a história que os seus irmãos têm, que as pessoas que estão do seu lado têm. Você não sabe quantas vezes eles vieram no altar e eles fizeram votos aqui, ó, chorando. Talvez votos que você ainda não fez. Você não sabe quanto seu irmão ora e quanto seu irmão busca, zelando por aquilo que Deus falou com ele. Deus sabe. E eu fico imaginando se José, ele tenta de alguma maneira se precipitar, se antecipar, ou querer prejudicar aquele copeiro de alguma maneira, para poder sair logo da prisão. O máximo que José conseguiria na vida dele era ser um copeiro. E eu lembro de uma história, é uma história real, que aconteceu aqui na igreja. Haviam 2 líderes de célula muito bons na igreja. Um era mais antigo, o outro tinha célula há menos tempo. Só que esse que tinha célula há menos tempo, ele estava se destacando muito na igreja. Ele era líder de departamento, e o departamento estava assim, voando. Imagina alguém que chega no departamento e muda. Aquele departamento começou a funcionar e as coisas começaram a ir bem, tudo indo maravilhosamente bem. E aquele líder, ele começou a se destacar, sabe? Naquela época, os pastores, eles tinham líderes diretos, né? Que eles discipulavam diretamente, que era chamado na época, era praticamente a geração de hoje, né? Que eram os 12 dos pastores. Aí o apóstolo, ele tinha os seus 12 e os pastores da juventude, ele tinha os seus 12. E esse líder, o outro líder que estava mais tempo, mas que não liderava nenhum departamento, ele era líder de célula, chegou um dia que ele recebeu um convite para ser discípulo direto do pastor da juventude, para fazer parte da geração deles. E aquele líder ficou muito feliz, era algo que ele esperava, só que o outro, ele ficou irado. E ele não aceitou, porque não era ele que estava sendo discípulo do pastor da juventude. Não pode. Olha o que eu estou fazendo. Olha o meu trabalho na frente desse departamento. Esse departamento estava normal, agora está bombando, porque ele. E aí ele foi para o gabinete com o pastor, com o apóstolo. E ele foi reclamar com o apóstolo. E ele foi brigar com o apóstolo, porque o outro e não ele. E o apóstolo falou para ele: meu filho, tinha tudo para ser você, para ser o discípulo direto do pastor da juventude. Mas você só não foi discípulo direto do pastor da juventude, porque eu falei para não colocar você, porque eu queria que você fosse o meu discípulo direto. Deus estava preparando ele para ser um discípulo direto do apóstolo, mas ele estava brigando para ser discípulo direto do líder da juventude. E por final, ele não foi discípulo nem de um e nem do outro. Porque o coração dele ali foi revelado, porque ele não estava preocupado com aquilo que Deus deu a ele. Ele estava preocupado com aquilo que Deus deu para o outro. Ele não queria ser grande, ele só não queria que alguém fosse maior que ele. Então, às vezes, você fica olhando para o outro e... Não, mas por que fulano? Deixa fulano ir. Deixa ele ir. E foi isso que José fez. José deixou o copeiro ir, porque um dia José governaria sobre o copeiro. É simples. Às vezes a pessoa vai para poder preparar o seu caminho. E a gente precisa respeitar o outro, porque fulano, alguma coisa ele tem com Deus que foi ele. É Deus que faz. E se não for Deus que faz, vai chegar uma hora que vai acontecer alguma coisa. Ele vai sair, e se for para você ir para lá, você vai, mas espera. Você não conhece as pessoas, o tempo vai dizer se as pessoas estão consolidadas em Deus mesmo, ou se foi o acaso. Não questione, não é o nosso papel de questionar. A gente não sabe o que aquela pessoa passa, a gente não sabe o que aquela pessoa faz, a gente não sabe o voto que ela fez, o compromisso que ela tem com Deus. Amém? Então não questione, respeite os outros. E o quarto é: não espere por pessoas. Não, o quarto, ali. Em Gênesis 40, 23 diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu dele. Quer dizer que eu ajudei o cara, quer dizer que eu revelei para ele que ele ia sair, acalmei o coração dele, ele vai e esquece de mim.
Tá de brincadeira, né? Como que o cara, eu acabei de ajudar o cara, acabei de ajudar. 3 dias depois ele sai e se esquece de mim. Ei, não é sobre o outro, nem sobre você, é sobre Deus. As pessoas, elas podem te ajudar, as pessoas, elas podem investir em você. Mas quem faz é Deus, não são pessoas. Pare de esperar por pessoas. Pare de confiar, colocar sua confiança em pessoas, porque elas não podem fazer nada por você. Amém? Lá na frente, esse copeiro, ele lembra de José. Lá na frente, esse copeiro, ele lembra que um dia José revelou o sonho dele. E aí sim, chegou o tempo de José, de entrar no palácio. Agora o quinto. Pode passar, por favor. Não pode ser outro. Vou ler o texto daqui primeiro. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Gênesis 41, 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em que está o Espírito de Deus? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você é único. E eu quero dizer para você que não pode ser outro, tem que ser você. Nesse momento em que eu fiz o gabinete com o apóstolo, eu coloquei uma coisa no meu coração. Porque eu via pessoas tendo oportunidade, eu via pessoas crescendo, eu via pessoas ganhando oportunidades que eu queria ganhar e não ganhava. E eu coloquei algo na minha mente que aquilo era culpa minha. Porque se Deus me chamou para algo, e dentro daquilo que Deus me chamou tem alguém sendo usado ainda, é porque ainda não pode, porque pode ser outro. E eu falei assim, no dia que eu respirar, no dia que as pessoas olharem para mim e verem de verdade que eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, não vai poder ser outro, vai ter que ser eu. A gente vai para o encontro, vai precisar de alguém para pregar, tem que ser eu. Mas tem alguém passando por problema, tem que ter alguém para cuidar, tem que ser eu. Mas não é brigando, é através da convicção que você tem em Deus. E isso só vai acontecer quando as pessoas olharem para você e falarem assim: caramba, eu não consigo ver outra pessoa que não seja você. Porque você vive tanto aquilo, você é um cara tão vidrado naquilo que Deus colocou na sua vida que eu não consigo pensar em outra pessoa. Quando falam de cura divina na igreja, eu não penso em outro cara. Ali. Tem que ser ele, mano. Vamos ali orar por um enfermo? Tem que ser ele. O cara é doido. O cara é tão doido que está arriscado ele chegar para a pessoa: você está com problema? Não, então eu vou orar para você ficar com problema, para eu orar para você não ficar mais. Porque ele é tão doido por aquilo que Deus colocou no coração dele, porque tem que ser ele. Eu penso nele quando fala disso. E quando alguém falar sobre alguma coisa relacionada ao seu chamado, precisa ser você. E não é brigando, não é falando: você não me dá oportunidade, meu líder, é porque você ainda não está sendo visto assim. Só depende de você. Tentaram interpretar o sonho de Faraó, ninguém conseguiu. Tinha que ser José, não podia ser outro. Mas José vivia, José respirava o chamado dele. José respirava um sonho que Deus tinha dado a ele lá atrás. Você está respirando o sonho que Deus deu para você lá atrás? Ou não? Essa chama está ardendo no teu coração ou não? Será que você é a primeira opção ou você é a última? Por culpa sua. E eu entendi isso, eu falei: se não me chamar é culpa minha. Tem que me chamar. Não, peraí, tem que me chamar. Tem que me chamar. Profeta. Meu filho, se a igreja está precisando de um profeta, se o momento está precisando de um profeta, e você está sendo chamado para profeta, tem que chamar você.
Você precisa comer aquilo que Deus deu para você. Amém? José, ele não sonhou e aconteceu. José sonhou, mas ele passou por diversas situações, até chegar um momento em que esse sonho se realizou. Mas em todo momento você olhava para José e você via o cara que sonhava e o cara que governava. Não, peraí, esse cara governa. Esse cara governa no poço sobre ele mesmo. Esse cara governa na casa de Potifar. Esse cara mentem sobre ele, inventam histórias sobre ele, caluniam ele. Ele vai para a prisão e ele governa lá. O cara estava preso, ele virou chefe da prisão, governador da prisão. Ele governou em casa, ele governou no poço, ele governou na casa de Potifar, ele governou na prisão, e aí só depois que ele governou em todos esses lugares, aí Deus colocou ele para governar no palácio. Entenda que os seus sonhos, eles vão se realizar, mas você precisa viver aquilo que Deus te chamou para viver, lá na frente, não só lá na frente, aqui agora também. Você é pastor, filho? Seja pastor na sua célula. Mas eu não sou nem Timóteo ainda, não sou nem líder, não importa. Quando seu líder precisar de um Timóteo, tem que ser você. Quando seu líder precisar de alguém para multiplicar uma célula, tem que ser você. Amém? Faça diferença na vida de outras pessoas. E não se esqueça daquilo que Deus um dia colocou no teu coração. E se até hoje Deus não falou nada com você, talvez você falou assim, essa mensagem aí não foi para mim, porque Deus nunca falou nada comigo. Busque por isso, busque ouvir a voz de Deus. Porque eu com 16 anos eu ouvi a voz de Deus e isso mudou completamente a minha vida. Isso mudou a minha vida completamente, porque eu não vinha para a igreja com uma Bíblia apenas para poder cultuar, assistir um culto, não. Eu sabia que vindo aqui eu tinha muito mais, tinha algo muito mais, além daquilo que eu podia imaginar. Eu queria que você se colocasse de pé, e nós vamos orar. Essa mensagem não é para te emocionar, não é para você chorar, não é para você ficar no chão babando, mas é para você se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida.